Meus alunos dos segundos anos, hoje vai ser lei dos senos e sem notebook. Vou ter que adaptar com o celular mesmo. Vamos lá. Lei dos senos é lado sobre o seno do seu ângulo oposto vai ser igual ao outro lado sobre o seno do seu ângulo oposto e por aí vai. Isso é para todos os lados do triângulo. Então, até essa aula, a gente tinha o triângulo retângulo, que é o que tem um ângulo de 90 graus. Aí nele a gente podia aplicar Teorema de Pitágoras, podia usar seno, cosseno, tangente à vontade nele. E aí temos agora uma fórmula para lidar com um triângulo qualquer. Um triângulo com qualquer classificação em relação aos lados e aos ângulos, né? E vamos lá então. Formulazinha está aqui do lado. Lado sobre seno do seu ângulo oposto, igual ao outro lado sobre seno do seu ângulo oposto, igual ao outro lado sobre seno do seu ângulo oposto. Mas vamos fazer um exercício. Determine o valor de x no triângulo a seguir. Então temos 100, seu ângulo oposto, 45, x, seu ângulo oposto, 120. Galera, seno de 120, imagina só. Colocar até o ciclo trigonométrico aqui para a gente dar uma relembrada. A parte vertical é a parte do seno, a horizontal é do cosseno. Então na parte vertical, então, tudo que está na mesma altura tem o mesmo valor de seno. Então pega 90 como ponto máximo. Se desce 30 graus aqui para o lado direito, aqui, ó, ele cai para 60. Né? E aumenta 30 graus agora para 90. Ele vai para o 120. Ou seja, o 120 graus está na mesma altura do 60 graus. Seno de 120 é igual ao seno de 60. Mas tá aqui na imagenzinha do lado para você dar uma olhada. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 120 igual a raiz de 3 sobre 2. E para esse exercício em particular, ele preferiu resolver com decimais do que com raízes. A grande maioria vai preferir resolver com a raiz quadrada. Mas essa aqui é a resolução que eu achei mais fácil aqui para... Na verdade eu peguei isso pronto. Estava com os decimais. Então, vamos lá. Raiz de 3 sobre 2 igual a 0,865. E seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, dá aproximadamente 0,705. Então, jogando isso na fórmula. X sobre seno de 60, que é a mesma coisa do seno de 120. 100 sobre seno de 45, que é o ângulo oposto ao 100. E aqui, substituindo pelos seus decimais, multiplicando cruzado, eu tenho 0,707x igual a 86,6. X passa, ou 0,707 passa dividindo, e eu tenho então x igual a 122,5. Não é tão difícil. A parte chatinha desse exercício é que ele foi resolvido com decimais. Mas vamos pegar um outro exemplo aqui. No triângulo a seguir, determine a medida do lado AC. Tendo em vista as medidas presentes neles, use 1,4 como medida aproximada de raiz de 2 e 1,7 como medida aproximada de raiz de 3. Então vamos lá. Eu tenho 10 centímetros de um lado, o que está oposto a ele é o ângulo de 60 graus. Eu tenho o nosso lado AC, chamar ele de x, e o ângulo oposto a ele é de 45. Lembrando, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, jogando na nossa fórmula, 10 sobre seno do seu ângulo oposto, 60, igual a x sobre seno do seu ângulo oposto, 45. Substituindo, multiplicando cruzado primeiro, fica mais fácil para quem tem dúvida. Já que a base é 2, eu posso cortar. Ficou x raiz de 3 igual a 10 raiz de 2. Raiz de 3 está multiplicando, eu vou passar ela dividindo, isolando o x. E agora eu vou substituir. Raiz de 2 é 1,4, como o valor aproximado que a questão me deu. E raiz de 3, 1,7. Dividindo esses decimais, eu vou ter, e multiplicando por 10, eu vou ter 8,2 centímetros. Então, mais um exercício resolvido. Vamos para o próximo. No triângulo a seguir, qual é a medida do segmento AC, destacada pela letra X, dado que essas medidas estão em centímetros? Né? Então eu tenho X e o ângulo oposto a X eu não tenho. 2 raiz de 2 e o ângulo oposto a ele é 135. Então, a soma dos três ângulos de um triângulo tem que dar 180 graus. Se eu tenho 135 e eu tenho 15, falta um ângulo de 30. Né? 135 mais 15 mais um ângulo B aqui tem que dar 180. Isola B, B igual a 30. Jogando na nossa fórmula então. X sobre seno do seu ângulo oposto, que no caso aqui ficou 30. E 2 raiz de 2 sobre seno do seu ângulo oposto, que no caso é 135. Na mesma lógica, seno é o vertical. Volta lá naquele círculozinho trigonométrico.
O que está no mesmo nível do seno de 135 no primeiro quadrante? É o seno de 45. Que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, multipliquei cruzado, substituí. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, igual a 2 raiz de 2 sobre 2. Seno de 30 é meio, né? Lembra? Se você ainda tiver dúvida sobre valores de seno, cosseno e tangente, o que isso significa, eu já fiz vídeo disso, está aqui no card, aqui em algum lugar, eu acho que desse lado aqui. Então, resolvendo, isolando o x, eu tenho que, cortando raiz de 2 com 2 e cortando 2 com 2, eu tenho que x igual a 2. Simples assim. E acabou. Lei dos senos, espero ter ajudado. Ah, e outra coisa, bem importante para a lei dos senos. O que você precisa saber para usar a lei dos senos? Você precisa achar um lado, né? E você te deu outro lado e dois ângulos. Então você tem, de valor que foi te dado, um lado e dois ângulos. Lei dos senos. E ela pode ser aplicada em qualquer triângulo. Isso vai ser muito útil na hora da gente comparar com a lei dos cossenos. Então, vamos para a lei dos cossenos no próximo vídeo. Até mais.